Amém? Atos 9. Atos capítulo 9. Atos 9, nós vamos ver a partir do primeiro versículo, que diz assim: Saulo ainda respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali homens ou mulheres pertencentes ao caminho, estivessem autorizados a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na sua viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas ninguém via. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em visão, e Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento, e acaba de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproximava e lhe impunha as mãos para que voltasse a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes, para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou: Vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis perante o povo de Israel, e revelai a ele tudo que lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Amém? Esse texto é bastante conhecido. Em umas outras traduções, a gente vai dizer: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os meus aguilhões. Em umas versões na João Ferreira de Almeida. Nós estamos vendo aqui um homem que, só para a gente deixar bem claro, o nome dele não é mudado. Saulo e Paulo são significados do mesmo nome. É um nome, não significado do mesmo nome, mas um nome de uma nacionalidade e de outra nacionalidade. Era a mesma pessoa, não foi mudado, assim como Jacó no Val de Jaboque foi mudado para Israel. É que passa a ser Paulo, né? Conhecido, chamado como Paulo, mas era um dos seus nomes, Saulo ou Paulo, dependia da região. Quando Jesus chega para esse homem, e o que me chama a atenção é que esse homem, ele tinha sido instruído por um dos melhores e maiores teólogos que existiam, chamado Gamaliel. Ele aprendeu na melhor escola teológica que podia existir naquela época. Ele aprendeu com o melhor mestre que tinha. E agora tem algo incomodando ele. Algo que ele chama de o caminho. Algo que ele chama da religião do caminho. Porque já queriam rotular alguma coisa ali. Porque quem é religioso sempre quer rotular o outro. Sempre quer dar uma nomenclatura. Aquele ali é assim, aquele ali é assado, aquele ali é do fogo, aquele ali é do frio, aquele ali é tradicional, aquele ali é pentecostal.
Eu aprendi com o pastor Luiz Hermínio que não existe essa de tradicional pentecostal. Ou você pode ser qualquer coisa, mas que você seja integral naquilo que você vai fazer. Não tem essa ficar nomenclatura, eu sou isso, só que não, você é de Cristo e quem está em Cristo nova criatura é. Se você é uma coisa, é nova criatura e acabou. Vamos deixar rótulo de lado, cada um. E aí quando ele vai aprendendo, ele vai se tornando cada vez mais sábio nos versos, na lei. E daqui a pouco essa religião do caminho que ele intitulou começa a incomodar ele de tal forma que ele está tão, a palavra fala, respirando ameaças de morte. Ele está tão nervoso com esse povo que está incomodando ele, porque esse povo vai mexer no que já estava dando certo. Esse povo vai mexer em alguma coisa que já estava toda organizada. Então isso era ruim para ele, porque ele já estava subindo os escalões, ele já estava galgando alguns patamares. Então esse pessoal estava mudando, estava chamando muita gente, estava fazendo um alvoroço em Jerusalém, agora em Damasco, e estava se espalhando essa religião do caminho. E esses homens que quando apanhavam, ao invés de ficarem tristes porque tinham apanhado, se sentiam felizes por serem dignos de apanhar pelo nome de Cristo. Ele fala, esse povo é doido. E o interessante é que quando Paulo está falando assim, que dura coisa, quando Jesus está falando para ele, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão é utilizado para amansar boi. E o que acontece? Você coloca um aguilhão na boca do boi, e quanto mais ele se mexe, mais machuca. Quanto mais ele se debate, mais machuca. Mas tem uma hora que ele não aguenta mais a dor e ele fica quieto, amansa. Ou seja, todo o desgaste que ele teve para se debater, ele não teria sofrido tanto se ele tivesse já se rendido. Porque muitas vezes Deus está falando conosco que a gente está se debatendo e querendo ir contra a vontade de Deus. Deus está falando assim, eu te escolhi desde o ventre, eu tenho algo para você que é diferente de tudo que você está vivendo. Aí você fica se debatendo, não, mas eu tenho que fazer isso, mas aquilo. Aí Deus está falando, calma, para de se debater, porque dura coisa te é recalcitrares contra os meus aguilhões. Aleluia. O aguilhão de Deus não era para machucar, era para levar a um lugar de entendimento. Aleluia. Porque o que Deus estava fazendo com Paulo? Paulo prega? Não, Paulo não prega. Paulo, ele dominava tudo, mas não pregava. Você não vai ver antes disso nenhuma menção de Paulo pregando. Mas você vai ver um homem que era diácono, que é pejorativo, né? Porque a gente aprende no sistema que é plano de carreira, né? Você vai subindo os degraus e aí você tem que chegar a semideus praticamente. E não é assim. Tem gente que vai ser diácono na vida inteira e não é pejorativo isso. É porque cada um tem que se mover na função em que Deus chamou. E não é plano de carreira, eu sou diácono, depois sou presbítero, depois eu sou evangelista, depois sou pastor e agora eu já sou quase Deus. Não. Deus vai chamar. Estevão morreu diácono, mas pregou uma mensagem que ninguém pregou. Estevão está pregando, ele vai lá de Abraão, ele traz desde Abraão. Ele vai trazendo de Abraão até os dias em que Paulo estava vivendo. Em vez de aplauso, em vez de uma grande massa chegando, olha como é que prega bem, ele recebe pedrada. E quando ele está lá recebendo pedrada, porque estava pregando a verdade, e estava desmistificando aquela lei que oprimia, que levava somente as pessoas a um fardo, a um fardo pesado, a uma coisa dura de levar. Estevão vem e fala algo que era leve. E quem que estava lá? Saulo estava lá. Os estudiosos dizem que ele coordenou aquele apedrejamento. E ao ponto de ser estatísticas de que ele, dados que ele realmente coordenou, foi porque as roupas de Estevão foi lançada aos pés de Saulo. Os despojos de Estevão foram colocados aos pés de Saulo. Por que Deus estava falando que dura coisa de recalcitrares? Porque Paulo, enfim, ouviu a mensagem de Estevão. Aquela mensagem ficou martelando na cabeça dele. Ele falou, não, eu tenho que acabar com isso, essa voz tem que parar de falar no meu ouvido. Esse negócio tem que parar de sair, tem que sair da minha cabeça, porque eu não aguento mais isso. Eu vou pegar a carta que eu vou matar, eu vou prender, eu vou fazer o que for preciso para calar a boca desse povo. E ele pega a carta, porque você vai ver que ele gozava de uma regalia
traía com os sacerdotes, com os doutores da lei daquela época. Então ele pega cartas e vai para Damasco para pegar as pessoas e prender. E prender sobre a acusação de que estavam pregando heresia, de que estavam vivendo fora da lei. E aí quando ele vai para Damasco, não chega, né? Ele está perto de Damasco. Uma luz aparece, ele cai do cavalo. Literalmente ele caiu do cavalo. Eu chamo esse cavalo de religiosidade. Paulo estava montando o cavalo da religiosidade, indo para Damasco para acabar com a religião. Interessante, né? O religioso querendo acabar com a religião, mas não consegue acabar porque não era a religião. Quem criou a religião não foi Deus, foram os homens. Então ele estava indo acabar com uma coisa que nunca poderia ser extinta, porque nasceu nele. A igreja de Cristo nasceu em Cristo, na cruz do Calvário. Ele estava lutando por uma coisa que ele não podia. Aí está indo lá todo bom, síndrome do Roberto Carlos. Esse cara sou eu, tenho carta aqui, ó, vou acabar com todo mundo. Aí cai do cavalo e já cai cego. Porque o que Deus estava mostrando? Deus estava mostrando fisicamente o que Paulo estava vivendo espiritualmente, uma cegueira. Quando ele cai do cavalo, o primeiro sentido que ele perde é a visão, porque a audição estava perfeita. Porque quando ele ouve, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele responde, então ele só estava cego. Alguma coisa ainda nele estava sensível. Ele ouviu a voz, e quando ele ouve a voz, ele chama a voz de Senhor. Parou para analisar isso? Ele não fala, quem é? Não, ele fala, Senhor. Já declara que aquela voz era algo maior do que tudo que ele já tinha ouvido. Era maior do que a voz de Gamaliel, era maior do que a voz dos doutores da lei. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos importando com quem está falando aqui no microfone. Nós estamos importando se quem está falando direto do trono ou não. Porque não existe maior e menor. Existe quem está no centro ou quem não está no centro da vontade de Deus. É assim que funciona. Porque Deus não nos chama pela nossa capacidade. Deus não nos chama pelo nosso merecimento, porque graça é favor que eu não mereço. Ele nos chama porque Ele nos amou. E Ele nos amou, Ele não nos chama pelo que nós somos, porque Ele não vai nos imputar aquilo que nós somos. Mas Ele não aceita deixar a gente da mesma forma com que Ele nos chamou. Ele nos transforma. Ele nos dá a condição de sermos melhores nele. E quando Ele chama a Paulo, Ele já chama de Senhor. Aí Ele fala, eu sou aquele que você está perseguindo. Já pensou? Você viver a vida inteira e entender que você estava lutando contra aquilo que era para ser a realidade da sua vida? Aquilo que às vezes a gente estava lutando tanto, era aquilo que Deus queria sempre para a gente está lá recalcitrando, para lá e para cá, e de repente a gente perde a batalha. Porque contra Deus a gente sempre pode lutar, mas a gente sempre vai perder. A gente sempre vai querer lutar. Ah, Senhor, é assim, não. E Deus vai pensar, não, vai debater um pouquinho mais aí. Depois Ele fala, cansou? Agora senta aqui que eu vou te mostrar. Vai lá numa casa, numa rua chamada direita, e lá eles vão te mostrar o que vai acontecer. Ele já começa bem, 3 dias sem enxergar e jejuando. E tá lá, de joelho. Aí Deus chama Ananias, Ananias, vem cá. Aí ele já, eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Aí Deus fala, olha, lá na rua direita, na casa de Judas, tem um homem chamado Saulo, de Tarso. Ou seja, deu especificamente qual Saulo era, o de Tarso. Aí ele fala assim, Senhor, mas peraí, não, esse aqui não. Esse-me aqui não, peraí, porque esse-me aqui era para se fosse profetizar coisa boa. Eu vou lá falar com Saulo, Senhor, eu tenho ouvido a história dele aqui. Ele está perseguindo todo mundo que professa o seu nome, professou o seu nome, ele persegue. Já reparou que tem pessoas que querem fazer o estereótipo da pessoa que pode ou que não pode servir a Deus? Não, aquele ali é bonitinho, aquele ali ó, é saradinho, aquele ali já pregou,
aquele ali já faz estereótipo. Aí Deus fala assim para ele: não, vai lá, porque é para mim um vaso escolhido. Ou seja, porque a gente não, Deus está mostrando para ele assim: mas ele era perseguidor, ele fez isso, fez aquilo outro. Passado, quem é especialista em passado é Satanás. Deus é especialista em futuro. Eu sei os pensamentos que pensam a respeito de vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aí está olhando para a pessoa e fala assim: aquele ali fez isso e aquilo, não interessa, porque a partir do momento que ele entregou a vida a Cristo, nova criatura é, e ele está à disposição de Cristo para fazer tudo o que precisa ser feito. Não tem estereótipo, não tem barbinha ou sem barbinha, não tem isso, porque Deus não está preocupado com o exterior que você possa demonstrar. A sua parte exterior não demonstra o que tem dentro. Quem tem dentro só Deus sabe, e só Deus entende, porque muita gente está olhando a pessoa triste e não sabe por que ela está triste, mas Deus sabe, e mesmo na tristeza Deus trabalha em favor, e Deus começa a movimentar por dentro. Por isso que Deus está falando assim: não vai para mim que é o vaso escolhido, porque os homens estão fazendo checklist. É dizimista? Ele dá, qual é o valor da oferta que ele dá? Ele vem todos os dias no culto, tem que pelo menos, não pode faltar, tem que no mês pelo menos vir em 3 cultos, senão está descredenciado. Não é assim. Esse é o evangelho dos homens. O evangelho de Cristo é pegar um homem que estava acabando de pegar uma carta para matar, para prender, e falar assim: eu derrubo ele do cavalo e vou mostrar para ele quem eu sou. Porque não foi Paulo que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu Paulo. Não foste vós que escolhesse a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e dê fruto e o fruto permaneça. Ou seja, Deus nos escolheu não pela nossa carinha bonita, não pela nossa roupa, que fala que é crente, que não é. Deus nos chamou pelo que nós temos dentro, que foi o sangue derramado em nós, e o Espírito dele colocado dentro de nós, e o reino dele dentro, para saber se estamos fora. A sua roupa é nada, o que importa é o que está dentro, porque o que está dentro vai fazer diferença lá fora, mas nem sempre o que está lá fora vai fazer diferença do que está dentro. Por que Jesus não chamou Anás? Por que Jesus não chamou Caifás? Por que Jesus não chamou os homens da lei daquela época? Porque Deus não tinha compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Anás e Caifás tinha até um método de regar a horta que eles tinham criado. Historiadores dizem que eles criaram uma horta atrás do templo, que era movimentada para que aqueles homens que se achavam superiores, os próprios fariseus, chegassem lá e dizimassem até com aquilo que não era deles, para dizer que era melhor. Já tinha um sisteminha pronto. Já tinha um sisteminha pronto para você. Vamos supor que nós moramos em Guaianazes aqui, todos moramos em Guaianazes, e nós tivéssemos que Jerusalém, a nossa Jerusalém fosse lá em Recife, por exemplo. Aí nós ligava para você e falava assim: você vai vir para a conferência da Páscoa hoje? Para o congresso da Páscoa? Eu vou. Então não traz sacrifício não, compra de mim. Por quê? Era um sacerdócio corrompido, que se valia do dinheiro, da posição e das regras para se sobressair. Aí o que Deus faz? Enquanto tinha um povo que estava lá com o veste de sacerdote, com todos os requisitos físicos de sacerdotes, com todas os comia o pão da proposição, fazia tudo que era correto, entre aspas, perante a lei. Aí o que Deus faz? Deus chama João Batista. João Batista, ele não vestia a estola sacerdotal, ele vestia a pele de camelo. Ele não comia do pão da preposição, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Ele não estava no templo, ele estava lá no Rio Jordão, e ele pregava, não é a palavra: olha, vinde queridinhos do meu Pai. Não é: olha, você vai vir aqui, você vai ser abençoado. Não, era: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Era raça de víbora que nos ensinou a fugir da ira futura. Era essa a mensagem. E não tinha discipulado para batismo não. Era assim: arrependeu-se que é chegado o reino de Deus. Arrependeu, beleza, é batismo. Hoje a gente quer fazer listinha, checklist. Vai, esse
lá, tudo lá, todas as cobras que tem, aí de repente ele fala, essa aqui não é cobra não, esse aqui é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! Esse aqui é diferente. Esse aqui eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos pés dele. Esse é diferente. Eu não sou digno. Ele fala, não, você tem que batizar porque tem que cumprir a palavra. Deus não está preocupado com o estereótipo. Estereótipo não vai levar ninguém para o céu. Porque os fariseus, olha, falar filisteu, mas está tudo junto, ali é tudo ruim. Eles tinham até a cara de jejum. Eu brinquei de estudo. Eles inventaram até a cara de jejum. Essa eu aprendi. Eu vou falar que eu aprendi não. Senão dá ruim. Tinha cara de jejum. Ele ficava assim, o que foi? Estou jejuando. Mostrar a santidade para os outros. Ficar com carinho de cruz, tipo, o que foi? Eu não concordo. Não é nada, você está querendo aparecer. Jesus não estava preocupado com esse povo que queria aparecer. Deus estava preocupado com o povo que queria ser. Aleluia. Igual a ele. Aí ele vai lá, que ele está lá. E outra, ele já está recebendo até revelação. Porque ele sabe que você vai lá. Ele sabe que um homem chamado Ananias vai lá. Porque ele não está vendo. Ele precisa ver. Porque quando nós estamos movidos pela religião, a gente não consegue ver quem é Cristo. Nós só conseguimos ver quem somos nós. E quando nós sabemos quem somos nós estamos cheios de ego, achando que nós somos alguma coisa. Mas quando nós somos tirados as escamas, nós não olhamos para a trave que está no olho do irmão do outro, se está no olho do irmão do outro lado, e esquecemos de ver a trave que está no nosso olho. Nós olhamos para o irmão que está em dificuldade e vemos que nós também temos dificuldade. Chega junto e fala assim: olha, aquilo que você não consegue sozinho, eu te ajudo a conseguir. Vamos, coloca o ombro embaixo aqui, vamos junto. Não é eu ficar para lá, caiu, bem feito. Não, caiu. Sermão. Deus te chamou para sermão, não para dar um sermão. Porque nem sempre o seu sermão vai ser irmão. Seu sermão pode matar ao invés de ajudar. E às vezes a pessoa não está precisando de uma lição de moral. Olha, porque você estava errado, você fez isso, você fez aquilo, ele já sabe. Ele está falando assim: ó, você errou, velho. Já fala, mas conta comigo para a gente passar isso junto. Ou então nem nada, nem palavra, um abraço. Mas a pessoa está precisando de um abraço. Um abraço. É muito? É muito? Não é. Mas a pessoa está precisando disso. Porque através desse abraço ele pode ser restaurado. Mas não fica olhando para o exterior, não. Porque o exterior vai te achar, vai te mostrar que você é melhor que o outro. Olha para o interior, porque enquanto Ananias está olhando para o exterior, pelas obras, Deus está olhando para o futuro e está vendo um homem que vai sofrer tudo por amor do nome dele. O interessante é que Deus, quando aparece para Saulo, derruba ele do cavalo, ele fala: vai lá na casa tal. Aí Paulo é conduzido até aquela casa. Deus chega para ele e fala: vai naquela casa. A rua da casa era o quê? Direita. Estão todos no mesmo lugar, todos no mesmo foco. O cara que recepcionou Paulo, nem sei o que ele pensou, mas ele recepcionou. Ananias questionou, mas foi. Quando chegam lá, o que acontece? As escamas caem. E o que ele chama? Ele não chama Paulo de outra coisa a não ser de irmão. Irmão Paulo. Irmão Saulo. Porque quando nós estamos no patamar fora da religiosidade, nós não olhamos ninguém de cima para baixo. Nós olhamos todos no mesmo patamar. Não tem pastor, não tem reverendo, não tem eminência, são todos irmãos, filhos do mesmo pai. Estamos em igualdade, não tem ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Ele chama irmão Paulo. Ora, Paulo é cheio do Espírito, porque eu acredito que nós somos cheios do Espírito no momento em que nós aceitamos Jesus. Que a diferença de receber o Espírito e ser batizado não tem diferença.
que tem diferença são dons. Você recebe o dom de línguas. Você é cheio do Espírito Santo a partir do momento que você declara que a sua vida é dele. Porque assim, vamos voltar, primórdios. Batismo precisa de um batizando, precisa de um batizador, precisa de uma substância. Batismo nas águas, precisa de quê? Da pessoa que quer batizar, do pastor que vai batizar e da água. Ou seja, o pastor pega a pessoa e imerge a pessoa na água. Batizou. Quando você aceita Cristo, quem que é o batizador? Cristo. Quem que é o batizando? Eu. E quem que é a substância? O Espírito Santo. Quando você declara que você é dele, ele pega você e mergulha no Espírito Santo e fala: agora seja cheio para fazer aquilo que eu tenho que você queira que você faça. Não tem uma regrinha. Você vai manifestar através do Espírito as coisas espirituais. Que dom é diferente de batismo. Totalmente diferente. E aí Paulo está cheio agora. Recebeu o Espírito. Só que agora tem uma coisa, vai falar tudo o que Paulo vai ter que padecer por causa do nome. Porque Jesus, ele não vai privar você de aflições. Porque para atingir o seu propósito, para atingir o propósito que ele tem, ele vai permitir que algumas aflições te moldem. Porque a aflição, ela vai te levar para próximo de Deus e não para distante de Deus. A gente pensa que a aflição é Deus esquecendo da gente, que a aflição é Deus ficando distante. Não, a aflição é Deus te moldando, para que você tenha o caráter dele, para que você seja moldado pelo Espírito e não pela carne. Então ele permite algumas aflições e fala assim: tudo que ele vai padecer para viver, tudo que eu tenho para que ele viva. Aí Paulo vai para o intensivo, em particular, com ele e Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter particular, a gente tem que ter intimidade. Porque no público vai refletir a intimidade que você tem. Aquilo que te demonstra aqui não é o momento exato que nós estamos aqui, é aquilo que nós já construímos com Deus, desde criança, adolescência, mocidade, fase adulta. Todos os momentos que você passou com Deus são construídos na intimidade comigo, ao ponto de você ouvir a voz dele, mesmo que você não esteja vendo, porque nós não vemos, mas nós ouvimos. Nós o veremos como ele é num outro momento, face a face, com o corpo glorificado, mas agora nós ouvimos ele. Nós sentimos, mas não vemos. Nós conseguimos ver o mover dele, mas não ele, porque é espiritual. O que Paulo foi levado a entender é que nem sempre eu vou precisar de ver alguma coisa para crer. Porque até então Paulo tinha que sempre provar por A mais B que ele estava certo. Olha, porque lá em Levítico capítulo 3, versículo 5 diz que agora, o que eu recebi é o que eu compartilhei. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Se ele escreveu, foi o que ele recebeu, não o que? A intimidade. Porque eu conheço um homem que, se não sei no corpo ou fora do corpo, subiu, foi levado até o terceiro céu e viu coisas que são inefáveis de dizer. E nessas revelações eu não me glorio. Não vou me gloriar. Porque eu vou gloriar no quê? Nas angústias, na fraqueza, na adversidade. Porque quando estou fraco é que sou. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, eu não vou me gloriar porque Deus me levou ao terceiro céu e me revelou coisas que eu nem posso dizer para vocês. Eu me glorio o quê? Quando eu sou angustiado, quando eu sou afligido, quando eu sou perseguido, quando eu sou caluniado. Porque isso é pelo amor do meu Cristo que me chamou, que me fez cair do cavalo, que me fez ficar no chão, que me fez ficar cego, que me fez enxergar a verdade. E agora eu vivo para Ele. Porque eu posso até estar fraco, mas quando eu estou, é que sou. Estar é transitório. Ser não. Quando estou fraco, passagem, como a pastora disse, vai passar. É que sou forte, porque na fraqueza que é o poder de Deus se aperfeiçoa. E que eu não tenho como o poder de Deus se aperfeiçoar na fortaleza. Por que nós estamos fracos? Já reparou que a gente fica mais humilde? Quando a gente está triste, a gente fica mais humilde. Quando a gente está ruim, a gente fica mais humilde. Porque a gente vê que a nossa força é nada. Porque a nossa força não impediu que aquela tristeza nos atingisse. A nossa vida não impediu que a angústia viesse. Aí quando ela vem, aí o poder de Deus vem se aperfeiçoando e vai falando assim: eu vou moldar do jeito que eu quero agora. Porque eu encontrei esse copo aqui. Não
tem como encher um copo cheio. Não tem espaço. Porque muita gente está cheia de coisa nossa, cheio de ego, cheio de eu sou, cheio de eu posso. Aí Deus fala, tá bom então, vou esvaziar você agora. Vou mexer um pouquinho aí na estrutura. Ah, mas para que? Porque eu quero encher de mim, não de você. O que Deus está fazendo conosco nesses dias? É esvaziar a gente dos nossos eu, dos nossos egos, das nossas vontades, e falar assim, eu quero te encher de mim. Porque o Senhor está te chamando, ó, para intimidade faz tempo, mas tem tanta coisa te impedindo de ter intimidade que Ele está falando, ó, eu vou usar meios. Eu vou mover em volta para te esvaziar, para que você possa receber tudo que eu tenho para você. Eu não quero mais que você viva essa mesmice que você está vivendo, de comer miojo, e daqui a 3 minutos está com fome de novo. Não, eu te chamei para comer o pão vivo, que desceu do céu, que sou eu. Eu te chamei para beber da água, da fonte, que sou eu, que te dará para a eternidade. Não fica se contentando com coisas que vão te levar até o próximo culto. Receba coisas que vão te levar para a eternidade. Porque quando o povo que gostava de pão saiu, Jesus falou, vai com ele. Ele falou assim, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não fique com pão que perece, fica com pão eterno, pão vivo, a palavra de vida eterna, que era, que é e que sempre será. O Senhor nos chama para entender que muita vezes não tem que cair do cavalo. Essa expressão para mim cabe perfeitamente esse ditado, ou cair do cavalo. Precisa derrubar muita gente do cavalo para entender quem ele é. Porque às vezes é bom cair do cavalo. Porque se cair do cavalo não é para você ser exposto negativamente. É para que você entenda que ele é maior do que tudo que você já viveu. Às vezes cair do cavalo, aos olhos dos outros, fala assim, poxa vida, você caiu do cavalo, eu caí. Mas depois que eu caí do cavalo, eu comecei a enxergar de verdade. Depois que eu saí do ambiente de religiosidade, o cavalinho da religiosidade, eu comecei a enxergar coisas que eu não via, porque estavam colocando escamas nos meus olhos. Mas quando encontrei com Ele, e eu vi quem Ele era, eu não consegui mais andar sem Ele, porque dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Eu não vivo mais sem Ele, eu quero Ele. Deus nos convida para andar com Ele. Deus nos convida para viver para Ele. Deus nos convida para viver para nós. Porque quem achou a sua vida vai perder, e quem a perder vai ganhar. A cultura do reino é aquele que perde ganha, aquele que é humilhado e exaltado, aquele que é o último é o primeiro, aquele que ninguém dá nada é aquele que escolhe para ser tudo. A cultura do reino não é a cultura de ganhar, é a cultura de perder. Mas quando nós perdemos, nós ganhamos. Quando você perde lá fora, fala, perdeu. Quando você fala aqui, quando você perde aqui, fala, ganhei. Ganhei. Porque eu perdi a minha natureza, eu perdi a minha vontade, ganhei a natureza dele, ganhei a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu perco aqui nessa terra, mas ganho na minha origem, que é o céu. Quando eu vou ter um encontro com Deus, eu perco as minhas características e ganho a característica dele. Eu perco a minha vontade e ganho a vontade dele. Eu perco os meus eus e ganho eu, que está entre o D e o S, que é Deus. Eu perco aqui, mas eu sou mais do que vencedor dele. Deus te chamou para perder. Deus te chama para perder e te fala que você é mais que vencedor. É um paradoxo, né? Deus te chama para morrer e fala que a partir do momento que você morre, você vive. Deus quer pessoas mortas na carne, mas vivas no Espírito. Deus quer pessoas que morram para a sua própria vontade, para que a vontade dele prevaleça e te mostre, te direcione e fale assim, olha, eu vou te mostrar que é muito melhor você viver comigo do que viver, porque é melhor não ter razão. Porque está muito cheio de razão. Tem gente disputando. Dízimo é do antigo, dízimo é do novo. Vai ser pré-tribulacionismo, vai ser mid ou pós-tribulacionismo. Aí fica
discutindo, não, eu acho que é limite, eu acho que é pós, eu acho que é pré, e fica discutindo e o corpo não é edificado. Aí eu gosto de Billy Graham, que Billy Graham fala assim, olha, eu tenho minhas convicções, mas uma coisa eu digo, se for pré, se for mid ou se for pós, eu estou esperando a vida dele. Não adianta ficar discutindo que não vai levar a lugar nenhum. O que eu tenho que estar é pronto para receber ele antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação, não importa. O importa é que eu vou estar com ele. Discussões não vão levar a lugar nenhum. A razão nossa, nós perdemos na cruz do Calvário, porque nós não temos razão de nada, porque tudo é dele. O sacrifício perfeito dele nos trouxe a dizer assim, olha, você era fadado ao fracasso, à morte eterna, mas agora você em mim tem vida e vida com abundância. É da morte para a vida. Deus te chama hoje. Cai do cavalo aí. Cai do cavalo. Se você não cair, eu vou te derrubar. Se você não entender quem eu sou, eu vou fazer você ver quem eu sou. Porque eu não vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer somente porque você está impedindo. Paulo foi uma demonstração muito grande, igual Jeremias. Não passe de uma criança, não sei falar. Não, te chamei de profeta para profeta para as nações. Você nem vai casar, filho. Não vai. Não vai. Eu te chamei para... Acabou, já era a sua vontade, é a minha agora. E depois que ele viveu a vontade de Deus, nunca mais se viveu. Tanto é que ele chora pelo povo. Tem um livro que chama Lamentações de Jeremias. Chora pelo povo, mas não muda a palavra. Sabe por que nós vamos sentir dor pelo outro? Mas nós vamos mudar quem nós somos porque o outro está fora da vontade de Deus. Nós vamos ser a mão que ele precisa. Se ele não quiser, vamos chorar, escrever um livro para ele. Vamos escrever um livro chorando. Mas não vamos mudar quem nós somos, porque quem está do nosso lado não quer seguir da mesma forma que nós seguimos. Que nós vamos prosseguir para o alvo, como foi dito. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora não vivo mais na carne, mas no Espírito. Eu não vou falar que eu alcancei tudo, ou que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, que é me esquecer das coisas que para trás sigo, prossigo para as que estão diante de mim. O que Paulo está dizendo? Eu não ligo mais para a lei. Eu não ligo mais para ter certeza, ou convicções, ou razão. Eu ligo para viver Cristo. E se eu tiver que deixar essas coisas para trás, eu deixo, porque eu prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Jesus Cristo, que me chamou, que me derrubou do cavalo, que permitiu que eu ficasse cego para que eu visse. Olha aí, outra cultura do reino. Ficar cego para ver. Porque você tem que ficar cego para as coisas que passaram e ficar visivelmente as coisas que estão na frente. Deus vai tirar as coisas que você viveu no passado e agora que estão diante você vai ver tudo, porque Deus quer o seu futuro e não o seu passado. O seu passado foi lançado no mar de esquecimento, agora nova vida com Ele. Deixa para lá tristeza, angústia, decepção, deixa para trás. Passou para trás. Ah, mas fulano me decepcionou. O problema dele, o problema seu já foi passado. Prossiga para o alvo. O alvo é o que? É Cristo. O alvo é o que? Perdoar. O alvo é o que? Sacrificar. O alvo é o que? Deixar para trás. O alvo é o que? Viver o novo. O alvo é o que? Deixar tudo de lado e seguir a Cristo. Porque Ele fala: vende tudo que tem, reparte com os pobres, toma a tua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, deixa pai, deixa mãe, deixa o que for para trás, mas me segue. Porque é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Não ter razão com Deus ou ter razão sem Deus. O importante é viver para Ele. O importante é ser edificado por Ele. Amém? Fique de pé.